É inegável o poder e a importância que a Europa tem em termos econômicos, culturais e históricos para todo o mundo. Através de uma impressionante diversidade de povos, tradições, línguas, conhecimento e arquitetura. Não é de se admirar porque ela se manteve à frente de tantas outras nações por tanto tempo. Mas o que não se sabe, na verdade, é sobre os protagonistas que reagem e moldam em silêncio o seu cenário político e econômico local. Personagens influentes que não procuram palco ou usam de sua própria imagem para obter reconhecimento e que sabem conduzir as decisões do continente de forma assertiva, graças à sua capacidade financeira e influência, que os faz permanecer no poder por muitos séculos. Não estamos falando apenas de um grupo de pessoas, mas de uma família que por 5 gerações vem emergindo dos bastidores, que definem não somente o curso da Europa, mas também de vários outros países do mundo. Mas antes de entrarmos a fundo nesta investigação, peço a você que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E se você já é um detetive, então já deixe o seu like. E agora vamos conhecer aqueles que comandam a Europa por trás das câmeras. Nas profundezas da Europa está a dinastia empresarial mais poderosa do continente. A sua família inclui banqueiros, industriais, políticos, burocratas, diplomatas e oficiais militares. Eles têm controle sobre tudo, desde a AstraZeneca até mesmo a Bolsa de Valores. Eles são donos de mais de 1/3 da Bolsa de Valores da Suécia. Empresas que empregam mais de 1 milhão de pessoas, incluindo quase metade de toda a força de trabalho industrial do país na década de 70. E hoje o seu império totaliza mais de 275 bilhões de dólares. Mas diferente de Jeff Bezos ou Elon Musk, intencionalmente você não conhece o rosto deles ou o nome. Mas hoje você vai conhecer, porque nós vamos te contar a história não contada da família Wallenberg. Os Wallenbergs são conhecidos como a família mais rica e influente da Suécia, pelos bancos e indústrias que eles construíram ao longo dos anos, onde estão incluídos empresas muito conhecidas como, por exemplo, Electrolux, Ericsson, Scania, SKF, ABB, Grupo SAS, AIK e Atlas Copco. O seu poder é imensurável. Desde a Casa Branca até o Fórum Econômico Mundial, esse clã tem participação por toda parte. E ainda assim, eu aposto que você nunca ouviu falar sobre eles. Inclusive, você não os encontrará na lista de bilionários da Forbes. Isso porque eles trabalham muito e não se importam de se manter nos bastidores do mundo, quase nunca fazendo aparições públicas ou entrevistas. Mas por quê? Porque chegar ao topo é complicado, mas chegar ao ponto em que você é o dono de todo o continente europeu é mais complicado ainda. Eles sempre estiveram envolvidos em atividades financeiras, empresariais e filantrópicas ao longo de toda a história moderna da Suécia, para apoiar e promover a indústria, os serviços e a globalização. Tudo começou quando eles surgiram como uma família investidora, em 1856, com a fundação do banco Stockholm Enskilda Bank, por André Oscar Wallenberg, que decidiu abandonar a carreira de oficial da Marinha para capitalizar a nova onda de empreendedorismo que ele viu evoluir em outros países. Ele foi um dos primeiros a ver o caos na América em 1837 e se perguntou por que não poderia levar o que ele aprendeu para a sua terra natal, para abrir um banco melhor por lá. Visionário, ele também viu uma grande oportunidade que os bancos suecos estavam perdendo, pois os bancos suecos eram antiquados e dificultavam a transferência de dinheiro entre países devido à alta taxa de juros. Mas o mais importante era que eles não aceitavam dinheiro depositado em contas de poupança para emprestar a outras empresas. O patriarca, além de banqueiro, teve envolvimento político. Tornou-se uma das figuras mais poderosas da Suécia,
pois o seu banco financiou e incorporou empresas importantes no setor industrial sueco. André ficou interessado em ajudar a financiar novas empresas que surgiram na área durante a Revolução Industrial, bem como nas décadas subsequentes, adquirindo ações de várias empresas, tornando-se dono de uma parte significativa do setor industrial na Suécia. Os Wallenberg se estabeleceram como família investidora desde o início, pois o banco da família era apenas o primeiro de seus empreendimentos. Já ao final do século XIX, André e seus filhos construíram um patrimônio diversificado e um império financeiro com as receitas do banco SEB para novos investimentos em empresas. Graças às fundações criadas pelos membros das famílias e às inúmeras empresas, hoje elas fomentam doações e investimentos para pesquisa científica e educacional. E não para por aí. A família Wallenberg esteve presente em momentos cruciais da humanidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Wallenbergs tiveram um papel importante, principalmente através das doações corajosas de um de seus membros, chamado Raoul Wallenberg. Em 1944, Raoul Wallenberg foi enviado para Budapeste, após ser nomeado diplomata honorário da Suécia. Lá, ele ajudou a emitir passaportes de proteção e forneceu refúgios seguros aos judeus, que infelizmente foram perseguidos pelo governo nazista. Wallenberg também ajudou as autoridades húngaras e alemãs a evitar que os judeus fossem enviados para campos de concentração. Raoul Wallenberg conseguiu salvar a vida de dezenas de milhares de pessoas, usando métodos não convencionais e correndo grandes riscos, mas sua missão acabou tragicamente. Ele foi detido pelas forças soviéticas que ocupavam Budapeste em janeiro de 1945. Ele desapareceu e ficou em lugares desconhecidos, provavelmente preso pelas autoridades soviéticas. Vários países e organizações homenagearam Raoul Wallenberg por sua coragem e humanitarismo. Além disso, a história e as ações dele durante a Segunda Guerra Mundial são reconhecidas internacionalmente. Mas o que aconteceu com Raoul Wallenberg? Bem, após a sua prisão pelos soviéticos, continua sendo um mistério, e sua figura é lembrada como um símbolo de resistência contra a opressão durante um dos momentos mais sombrios da história da humanidade. Os feitos dessa família são impressionantes. Eles controlam um império de 162 anos, cujo próprio livro, lançado pela família em 2017, afirma estar estimado em 77 bilhões de dólares. Eles controlam um universo de empresas com distintas indústrias, como por exemplo a de eletrodomésticos, a de farmacêutica e de telecomunicações, entre várias outras que você não consegue nem imaginar. Eles continuam se destacando no desenvolvimento técnico e científico. Desde o início, eles foram uma família investidora de sucesso, graças às suas estratégias de diversificação do patrimônio, bem como às boas práticas de governança familiar, corporativa e patrimonial, e o envolvimento de membros de todas as gerações que obtiveram bons resultados, com patrimônios passados e presentes que ainda se perpetuam e crescem a todo vapor. Apesar dos Wallenbergs terem passado por várias crises financeiras e econômicas, tanto em suas empresas na Suécia quanto em outras partes do mundo, isso não os impediu deles se tornarem a potência que eles são atualmente. Isso fica claro em um depoimento que eles deixaram em uma carta. Segundo as próprias palavras da família Wallenberg, é nos tempos difíceis que bons negócios podem ser feitos. Em uma outra citação de Marcus Wallenberg, também ele afirma: nenhuma empresa é tão ruim que não possa ser recuperada com a liderança certa, mas também nenhuma empresa é tão boa que não possa ser destruída por um mau líder. A família Wallenberg tem muito a nos ensinar, não somente nas suas posições estratégicas e econômicas, mas também na sua posição social diante a humanidade. Eles simplesmente são donos de uma grande parte da Europa e são cruciais na economia mundial, mas ao mesmo tempo cuidam da sociedade e dos investimentos sociais, influenciando nos estudos e nas pesquisas, e também na saúde local. Tudo isso sem sequer se preocupar com a sua imagem, fazendo tudo nos bastidores sem se preocupar com os holofotes, muitas vezes sem ganhar os méritos dos seus feitos. Um império invisível,
mas que cresce dia após dia e perdura durante gerações e gerações. E se você assistiu o vídeo até aqui, o meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Se você já é um detetive, então já deixa o seu like e deixa aqui o seu comentário sobre o que você achou do vídeo. Nos diga se você já conhecia a família Wallenberg. Nos vemos no próximo vídeo e não se esqueçam que a verdade sempre prevaleça.